Olá, bem-vindo, o seu bolso está no ar e você vai ver nesta edição. Venda de medicamentos cresce em 2016. 90% dos brasileiros que viajaram de navio querem repetir a experiência. Crateús tem a gasolina mais cara do Ceará. Brasil bate recorde na quantidade de mercadorias exportadas. Criação de empresas desacelera no fim de 2016. O seu Jornal Econômico começa agora. O faturamento e a venda de medicamentos no país tiveram alta no acumulado do ano passado. Os resultados foram impulsionados principalmente pela maior participação dos genéricos. As vendas de medicamentos cresceram 7,7% na rede de distribuidoras entre janeiro e novembro de 2016, na comparação com o igual período de 2015. A informação é da Associação Brasileira de Distribuição e Logística de Produtos Farmacêuticos. A rede vendeu 797 milhões de unidades nos 11 meses do ano passado. O crescimento no faturamento foi ainda maior. Foram 14 bilhões 450 milhões de reais de receita no período, numa alta de 12% na comparação anual. A associação avalia que os distribuidores cresceram com a maior demanda por medicamentos de menor custo. Os resultados foram impulsionados principalmente pelo aumento da representatividade dos medicamentos genéricos no total das vendas. A Receita Federal reduziu para 12 anos a idade mínima exigida para inscrição no CPF das pessoas que foram incluídas como dependentes na declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Antes, a idade exigida era de 14 anos. A alteração está em uma instrução normativa da Receita publicada no Diário Oficial da União. De acordo com a nota, a mudança reduz casos de retenção de declarações em malha fina e riscos de fraudes relacionadas à inclusão de dependentes fictícios. A medida vai evitar ainda a inclusão do mesmo dependente em mais de uma declaração. A Receita começará a receber as declarações do Imposto de Renda Pessoa Física deste ano no dia 2 de março. O prazo para entrega terminará no dia 28 de abril. E uma pesquisa revelou que as mulheres são maioria nas viagens de navio no Brasil. No ano passado, mais de 60% das pessoas que navegaram estavam vivendo a experiência pela primeira vez. Um levantamento da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, mostrou que 9 em cada 10 brasileiros que viajaram de navio em 2016 gostaram da experiência e pretendem viajar novamente. Os cruzeiros costumam proporcionar aos passageiros uma viagem completa. Quem compra o plano leva automaticamente transporte, hospedagem, toda a alimentação já inclusa e muito entretenimento a bordo. No ano passado, 63% das pessoas que navegaram estavam vivendo a experiência pela primeira vez. A mesma pesquisa mostrou que as mulheres são maioria nas viagens de navio no Brasil. Em 2016, elas representaram 56,5% dos viajantes em alto mar. Outro dado importante é que 64% dos passageiros são casados, enquanto 24% são solteiros e 10% divorciados ou viúvos. O estudo ainda destaca que 32% dos turistas viajaram em família e quase 31% com amigos. As faixas etárias são muito variadas. O estudo mostrou que 23% dos passageiros da última temporada tinham entre 25 e 34 anos, 20% de 55 a 64 e 8% tinham mais de 65 anos. Com relação ao ranking de estados de origem dos turistas, os 5 principais foram São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A cidade de Crateús tem a gasolina mais cara do Ceará. A informação consta no último levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo. Com 204 postos pesquisados no estado, o preço máximo encontrado foi de R$ 4,21. Já o maior preço médio da gasolina foi registrado em Canindé, de R$ 4,14. Em Fortaleza, foram pesquisados 72 postos e os valores registrados foram R$ 3,99 o médio, R$ 3,94 o mínimo e R$ 4,00 o máximo. O levantamento é feito semanalmente no Distrito Federal e em todos os estados da Federação. O total de mercadorias exportadas em 2016 registrou alta de 2,9% em relação ao ano anterior. Os automóveis aumentaram a participação em 44,3%,
com 135 mil unidades a mais. O Brasil bateu o recorde na quantidade de mercadorias exportadas no ano passado. Foram 645 milhões de toneladas, numa alta de 2,9% em relação a 2015, no 7º aumento anual consecutivo. Houve recorde no volume exportado de minério de ferro, óleos brutos de petróleo, açúcar, celulose, carne de frango, suco de laranja e madeira. Também foram destaques o crescimento nas exportações de produtos manufaturados, como automóveis e aviões. Os automóveis tiveram alta de 44,3%, com 135 mil unidades a mais, e os aviões, aumento de 15,3%, com 34 unidades a mais. O destaque negativo nas exportações foram os preços que caíram 6,2% em média em relação a 2015. Entre os principais produtos que compõem a pauta de exportações brasileiras, só houve aumento no preço do açúcar, de 12,3%. E uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria revelou que o emprego está entre as maiores preocupações dos brasileiros. O desemprego foi o principal problema enfrentado no final de 2016 e a geração de empregos está em segundo lugar na lista de prioridades do país para este ano. O levantamento mostra que a melhoria dos serviços de saúde foi a mais citada pela população entre as 3 principais prioridades, isso pelo 4º ano consecutivo, com 38% de menções. A medida é mais importante para as mulheres do que para os homens. Com o agravamento da crise econômica, a criação de empregos, o combate à inflação e o aumento do salário mínimo ganharam importância para os brasileiros e tomaram lugar de prioridades ligadas à segurança pública. A geração de empregos subiu do 7º lugar em 2014 para o 2º lugar neste ano. Já o combate à inflação, que estava em 2º lugar no ano passado, caiu para o 3º em 2017. A produção industrial em dezembro cresceu 2,3% em relação ao mês anterior. O aumento, no entanto, não foi suficiente para reverter o resultado final de 2016, que fechou em queda de 6,6%, para melhorar as expectativas para 2017 por causa da manutenção do cenário econômico ainda desfavorável. Os dados e conclusões são do IBGE. O resultado positivo de dezembro foi influenciado por setores de bens de consumo duráveis, que registrou crescimento de 6,5%, e bens de consumo semi e não duráveis, com crescimento de 4,1%. No acumulado do ano, a queda na produção industrial foi de 6,6%. De janeiro a novembro do ano passado, a quantidade de empresas criadas foi superior ao mesmo período de 2015 e a maior desde 2010. Mesmo com o resultado, foi observado um recuo na criação de novos negócios desde setembro. A criação de empresas no Brasil apresentou desaceleração no final de 2016. Em novembro, foram abertos 152.943 empreendimentos, sendo 4,4% a menos em relação a outubro. Os dados foram divulgados pela Serasa Experian. Apesar da queda no acumulado de 2016 de janeiro a novembro, a quantidade de empresas criadas, de mais de 1.850.000, é 0,2% superior à registrada no mesmo período de 2015, e a maior desde 2010, considerando o mesmo período. Mesmo havendo recorde de empresas criadas no país, já é possível observar a tendência de desaceleração na criação de novos negócios desde setembro. O aumento no número de empresas criadas em 2016 foi determinado pelo chamado empreendedorismo de necessidade. Com o fechamento de vagas no mercado formal, pessoas que perderam empregos abriram negócios visando a geração de alguma renda. A maioria das empresas criadas entre janeiro e novembro de 2016 é do setor de serviços, representando 62%. O Nordeste ocupou a 3ª posição com 16,7%, ou 309.631 novos negócios. E o Seu Bolso termina aqui agradecendo pela sua audiência e lembrando que para se comunicar com a gente, você pode enviar uma mensagem por e-mail ou pelo WhatsApp. O conteúdo do jornal está disponível no site da TV Diário. Obrigado pela companhia e até amanhã.